Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando desse feriado para descansar um pouco, né, para desfrutar da sua própria companhia, mas também de desfrutar das pessoas que você ama e de fazer coisas diferentes ou até aquelas que você já costuma fazer, mas desde que você faça isso com muita alegria, né, ou que você faça aquilo que é necessário fazer no dia de hoje. Nós estamos falando esses dias, né? Eu tenho postado alguns vídeos sobre esse tema, né? Primeiro a gente falou que era um tema que a gente ia focar sobre algo frágil, né? A partir do livro de Tony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior. E nós começamos a falar, né, na semana passada, alguns vídeos atrás, sobre 6 passos para o controle emocional, para estar bem emocionalmente. E nós estamos hoje compartilhando o 4º passo. Mas lembrando aqui só de uma situação que uma pessoa me perguntou: por que você está fazendo esses vídeos? Qual o seu objetivo? Eu falei para ela: o meu objetivo, em primeiro lugar, é transbordar aquilo que tem sido na minha vida para muita gente. Aquilo que a gente aprende e que transforma a nossa mentalidade, que transforma o nosso ser, que transforma a gente, não pode ficar só com você. A gente tem que transbordar, né? Então eu tenho feito isso, o pouco que eu tenho compartilhado com vocês é um pouco do que eu tenho desfrutado quanto ao meu crescimento pessoal, meu crescimento emocional. Então eu quero dizer para vocês que alegra muito meu coração de fazer esses vídeos, poderia não estar fazendo, a gente vai ter outros momentos, outros vídeos que vamos fazer, estou aí com um desejo de fazer algumas lives, né, convidando algumas colegas psicólogas que são minhas amigas, que me conhecem, e que a gente pode de repente estar aproveitando desse espaço para poder conversar mais ainda com profissionais, é aquilo que eu falei também anteriormente. Existem situações que a gente precisa de um profissional para nos ajudar, mas além desse profissional, a gente precisa também nos ajudar tomando algumas ações, né? Fazendo algumas ações, tomando algumas atitudes. Então é isso que a gente tem o nosso objetivo do dia de hoje. E para o nosso dia de hoje, a gente vai desfrutar do 4 passo, que é onde Tony Robbins fala sobre seja confiante. Seja confiante de que poderá controlar a emoção imediatamente. O meio mais rápido, mais simples e mais poderoso que conheço para controlar qualquer emoção é lembrar uma ocasião em que se sentiu uma emoção similar e compreender que você já teve sucesso ao controlar essa emoção antes. Gente, quando ele fala sobre a gente rapidinho pensar, né, respirar e repensar que você já viveu essa situação antes ou essa emoção antes, e o que você fez, qual foi o sinal de ação que você fez para passar por aquilo, porque você já está agora, então você já vivenciou isso. E eu lembro muito bem que alguns momentos em que eu tive situações de ansiedade e de medo, eu realmente tive que, no começo foi muito difícil, mas depois eu fui começando a respirar e parei para pensar e comecei a encontrar sinais de ações para mim. Eu pegava um telefone, ligava para alguém, ou eu tirava o meu foco daquilo e conseguia colocar o foco numa coisa que estava acontecendo na rua, no trânsito, ou às vezes ouvia uma música. Então eu buscava, né, naquele momento uma saída rápida. E quando eu percebia, eu já estava me acalmando e saindo daquela situação. Então ele fala isso, né? Uma dos pontos importantes aqui desses 6 passos é quando ele fala que a gente precisa ser confiante. Você precisa ser confiante em você mesmo. E se você já passou por isso antes, o que foi que você fez naquele momento que você passou, essa mesma situação que você esteja passando agora? Quais foram as ações que você fez? A primeira coisa que a gente precisa perguntar: aquilo passou, se já passou, então eu já vivi isso e agora eu estou vivendo de novo, mas eu posso usar daquilo que passou, do que eu fiz no passado, e posso até fazer outras coisas e ser confiante com aquele momento que eu estou vivendo.
E aí no finalzinho ele dá um exemplo, né? Se você está deprimido. Se está deprimido, você pode se perguntar, o que eu fiz naquela ocasião para passar aquele momento que eu estava deprimido? E aí ele fala, você fez algumas ações, né? Você tomou algumas atitudes. De repente você resolveu dar uma saída da cama, resolveu fazer uma caminhada, visitar alguém, né? Você resolveu ir para a cozinha fazer alguma coisa. Então você passou por aquele momento e você conseguiu vencer aquele momento de emoção deprimida para uma outra situação melhor. Então, a palavra aqui desse quarto passo é: seja confiante. E a minha dica para nós hoje é que nós venhamos a ter confiança dentro de nós. Nós somos um ser maravilhoso, um ser pleno, inteiro. E isso cada vez mais, quando você tem a certeza de que você é um ser criado, né? E que a graça, que o amor, que a plenitude, e que você, através de você, você também pode transformar outras pessoas. Isso muda muito dentro de nós. Quando você tem a confiança de que você vai superar, de que você vai passar essa situação, isso nos traz uma energia muito forte de que você vai conseguir vencer. Então, o nosso quarto passo de hoje, seja confiante. E eu trago essa dica para você hoje. Seja confiante, seja o que você esteja passando. Olhe para a situação, veja, eu já passei isso antes. Quais foram as ações que eu fiz? Quais tomadas de decisões eu fiz? E eu consegui superar. Então, se eu superei antes, eu vou superar agora também, certo? Então, essa é a nossa dica de hoje. Seja confiante e vença os seus momentos ruins e consiga avançar dia após dia com a certeza de que você é capaz de vencer. Então, para vocês, uma boa tarde, um bom dia e que nós possamos nos ver breve no nosso próximo vídeo, onde eu vou estar falando do quinto passo. A gente vai estar só o quinto e o sexto, e a gente vai passar para as nossas atitudes transbordantes, para a gente encerrar essa parte, né, do despertar o gigante que tem dentro de nós. Nós temos muita coisa para compartilhar dentro desse livro, mas eu resolvi falar um pouco sobre o controlar as emoções e o poder que tem, a força que tem dentro de nós das nossas emoções positivas, certo? Então, muito obrigada mais uma vez por estar nos acompanhando esse canal. Clica aí de que você gostou, me segue, compartilha com outras pessoas o que realmente você tem vivenciado aqui, que você tem aprendido, que você tem gostado de ouvir e até de fazer uma reflexão. Ajude outras pessoas também compartilhando esse vídeo, tá bom? Um abraço e até breve.